Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Hoje o Merenda quer fazer uma coisa especial para vocês. Quer mostrar a tendência primária, secundária e terciária de baixa, para você entender melhor isso de forma bem simplificada. E o Merenda quer mostrar um pouco da marcação a mercado do pré-fixado. Então, por isso que o vídeo de hoje é IBOV versus pré-fixado, Selic. Qual é a relação como é que você pode se aproveitar disso no mercado atual? Beleza, pessoal? Então, primeiro nós vamos avaliar o IBOV. E se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o seu joinha, clica aqui embaixo e espalhe esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda tenha vontade de fazer mais vídeos, pessoal. Valeu? Então olha só aqui, pessoal. IBOV, tá? IBOV, eu vou fazer a comparação, vou dar continuidade no vídeo do fluxo, né, que seria IBOV versus o fluxo, mas eu resolvi separar. Vocês podem ver aqui, ó, os sinais de baixa na bolsa. Esse gráfico aqui, ele é de setembro de 21, onde ele mostra os primeiros sinais da realização de lucro. Merenda, o que é que tu faz quando isso acontece? Eu estou operando call aqui. Put, eu gosto mais quando está mais embaixo. Às vezes eu opero pelo meio do caminho, sim. Mas eu estou cada vez mais ajustando a minha estratégia para operar cada vez menos na metade do caminho, e sim nos fundos. Repare o seguinte, nessa jornada aqui de 2022, ó, ombro, cabeça, ombro aqui, ó, sinalizando queda. Olha aqui, a distância daqui entrou aqui. Ombro, cabeça, ombro, a distância daqui entrou aqui. Só que nesse exato momento, pode ser que ocorra mais um ombro, cabeça, ombro aqui na história, porque o mercado tende o que? A lateralizar, e é por isso que falam de tendência primária, secundária e terciária. Até o nosso prezado e estimado grafista Márcio Noronha, ele comenta sobre isso, né? E ele vai aqui, ó, no relatório, tá? Da revista Time, ó, mostrar exatamente isso que eu tô falando, ó. Essa revista Time aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui que tá atualizada. É essa mesmo, tá? Aqui na revista Time, o Márcio Noronha mostra pra gente o seguinte, ó. Prestem atenção, pessoal, isso aqui é importante, ó. Tendência, né? Tendência de baixa na primária, tendência de baixa na secundária e indefinida na terciária, enquanto que o resto do mundo tá tudo com tendência de alta na primária, né? Essa confirmação de primária poderia ter, de terciária, quer dizer, desculpe, a primária está em baixa, a Bovespa, secundária em baixa e terciária, que é a mais de curtíssimo prazo. Então a gente vai olhar aqui, pessoal, tá? Eu não sou grafista, eu sou um amador de gráfico, tá? Então eu estou falando aqui por conta e risco meu, beleza? E para vocês compararem com o estudo de vocês. Por que ficou indefinida? Porque nós terminamos em queda na sexta-feira. Então isso indefiniu a tendência de curto prazo. Se a gente tivesse terminado no 0 a 0 ou uma pequena alta, a gente estaria com a tendência terciária confirmada, mas em alta. Mas infelizmente o que foi que aconteceu no gráfico? Ó, aconteceu isso aqui, ó, uma realização na sexta-feira. E onde é que fica indefinida? Nesse ponto aqui, ó, de 101.789, ó, ficou indefinido. Por quê? A primária é de baixa. Essa tendência toda grande aqui, ó, tendência aqui, começou aqui o topo, fundo, topo, intermediária, tá? Então aqui se confirmou a tendência primária, a tendência principal de baixa. A tendência intermediária, que leva aí uns 6 meses, né? É uma tendência mais curta, ela tá aqui, ó. Ela tá se mostrando aqui no meio, ó. Ela tá aqui, ó. Tá? Então a gente tá usando três curvas aí para mostrar isso. Tá aqui, ó. Fundo, tocando. Então essa aqui é o que?
a tendência secundária, tá? E a tendência primária por essa curva aqui, ó, tá? E ela ficou indefinida porque ela voltou para onde é o ponto exatamente onde ela deveria estar continuando alta. Como ela volta para o mesmo ponto, ela volta indefinida. Então, por isso que lá no relatório do nosso estimado Márcio Noronha, indica que a tendência está indefinida no curtíssimo prazo, que é a tendência terciária. Mas os sinais baixistas estão mais fortes que os sinais altistas. Por isso que na revista Time do Márcio Noronha, ele vai mostrar esse muro aqui na região dos 95 mil pontos, tá? Bem aqui, ó, esse muro. Porque ao mesmo tempo, esse fundo de 93.406 que ele mostra aqui, esse outro de 95.266 e aqui 96.996 estão ligeiramente ascendentes, ligeiramente, tá? Então a tendência é a gente bater no muro, certo? Bater aqui na muralha, tá? Dos 93, 95 e 96 mil pontos, né? A gente bater nessa muralha, mas se não recuar dos 96.996, a gente pode ter essa simetria aqui de um recuo do muro passar para cá, ó, e a gente chegar de volta aos 120. Mas isso aqui são projeções. Mas o que está mais concluinte do fluxo e da bolsa é isso aqui, ó, da gente chegar nessa plataforma aqui, nessa zona abissal que ele chama, que é o fundo do poço, aqui, ó, voltar aqui para essa região de preço, porque até os 83 mil é uma região de baixa, mas é uma região inclusive projetada lá do Merenda no alvo que ele fala de fluxo, né? Se eu não me engano, eu fiz em fevereiro esse vídeo, tá? E então você pode ver que está confirmando com o vídeo que o Merenda postou. Eu praticamente não acredito muito nessa zona, mas que é possível ocorrer, é possível. Por isso que o Márcio Noronha colocou esse sinal aqui e desenhou brilhantemente, né, essa zona. Olha que coisa interessante, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó, o 93, 95, 96, né? Só que se a gente vir para essa zona aqui, ó, aí, meu irmão, tudo pode acontecer. A gente pode partir para cá e para cá. É possível, mas probabilidade começa a diminuir nessa região aqui, ó, nesses 83 para baixo, atingindo os 61.690. Então a gente está numa situação de preocupação, né, de que há possibilidade de chegar nessa região de preços. Dito isso, pessoal, que a gente já falou da tendência primária, secundária e terciária, eu vou mostrar o que é que eu faço quando o pessoal fala que o mundo vai acabar. O Merenda, ele faz isso aqui, ó, ele compra tesouro pré-fixado. Qual é a minha base para comprar tesouro pré-fixado, tá? A minha base é olhar sempre a marcação a mercado. Numa forma resumida de ser, merendez de ser, a marcação a mercado, ela é válida quando você tem um pré-fixado oferecido pelo Tesouro Direto a uma taxa bem gulosa, tipo acima de 13%, e uma taxa e um preço de cota mais barato. É o que a marcação a mercado faz. Como é que a gente vê isso? No próprio Tesouro Direto, aqui é a conta do Merenda, tá? Você pode ver que o Merenda comprou aqui duas cotas no dia 21/7/22 a R$ 442,74. A rentabilidade contratada, que é aquela que você paga na hora que você vê a taxa, foi em 13,53. Ela já acumulou uma rentabilidade para mim menos de um ano de 13,5. Por quê? Porque aqui está embutida a marcação a mercado, então estou lucrando mais, tá? Aqui o Merenda no dia 25/1/23 já comprou a taxa de 13,01, pagou R$ 485 e a taxa atual bruta está no valor, né, de R$ 502,49. Então aqui tem ganho de marcação ao mercado, tá? Pré-fixado comprado
uma cota com taxa de 13,8. Isso aqui foi mais ou menos a minha experiência, né? Que eu fui cotando aqui, comprando aqui, porque eu achei que, eu setei na minha mente que acima de 13% é interessante. Por quê? Porque uma taxa que chega no valor de 13,75, na minha humilde opinião, é como se já tivesse chegado num teto da estrutura, tá? Isso na minha opinião. Pode passar de 13,75? Claro que pode. Banco Central pode aumentar? Pode. Mas eu setei esse preço, tá? Para mim. Posso estar errado? Posso, claro que eu posso estar errado. Mas eu vim comprando essa marcação ao mercado, todas as minhas compras foram acima de 13,53. Então, se hoje eu quisesse zerar a minha posição em marcação ao mercado, eu teria um lucro de 393,20, com investimento total de 8.528 ao longo do tempo. Somando a primeira cota, que foi aqui, ó, em 21/7, as primeiras cotas, né, até 6/2 de 2023. Então, o que é que a gente percebe, pessoal? Que a marcação ao mercado favorece os espertos mais e que tem dinheiro. Por quê? Porque se eu comprei aqui em março cotas de 13,41, 13,65, 13,60, inclusive eu comprei 5, olha aqui, ó. Eu comprei 5 cotas a 13,65, mais 2 no dia 3 de março a 13,62 e mais uma no dia 6 de março a 13,66. Então eu estou com uma boa média, tá? Ponderada de tesouro direto. Por isso que apareceu aquele lucro lá. E nesses dias recentes, na quinta e na sexta-feira, as taxas caíram bastante, pessoal. Caiu para 12,66, se eu não me engano, 12,73. Então isso favorece quem compra uma cota barata com uma taxa de juros alta. Tá aqui, ó. Então um camarada que compra aqui 10 cotas, 100 cotas de tesouro, ele se aproveita da marcação a mercado e no curto prazo ele acaba ganhando muito. Por quê? Porque essa marcação a mercado, nessa taxa acumulada aqui, ó, que o Tesouro está me mostrando, está dizendo o seguinte, que do dia 6/3 ao dia 2/4, ou seja, não tem nem um mês, eu ganhei uma taxa aqui de 5,62%. Reparem que isso aqui oscila. Quanto mais a taxa Selic, ou quanto mais a taxa pré-fixada cair, mais eu ganho, maior é o meu lucro na marcação ao mercado, no curto prazo. Então, em tese, significa o seguinte, que se eu tivesse comprado, por exemplo, 100 cotas, no valor de 475,25 e vendido no bruto a 502,49, eu receberia um líquido de 493,73. Seria o seguinte, se eu comprasse 100 cotas aqui, eu investi R$ 47.575, ganhei um bruto aqui, uma taxa de rendimento de 5,62, nada mal, né, pessoal? Para menos de um mês, né? Que hoje é dia 2/4, eu ganharia um líquido aqui de R$ 49.373. Então eu sairia dos 47 para os 49. Quase 2.000 de lucro, já tirando os impostos, tá, pessoal? Já tirando os impostos, tá aqui, ó, IR, IOF e a taxa da B3, tá? Líquido. Então, vocês podem ver que a marcação a mercado é uma ferramenta de uso de renda variável. Então, na verdade, se alguém pensa que comprar pré-fixado, comprar tesouro direto é renda fixa, alto lá, é até um determinado tempo e não é um determinado período de tempo. No período de tempo de marcação ao mercado, você pode ficar comprando e vendendo. Eu não faço isso, tá? Mas você pode fazer trade com marcação ao mercado em renda fixa. Já que a pessoa tem medo, às vezes, de operar na renda variável, a marcação ao mercado pode ser interessante para isso. Como é que essa operação podia ter ido contra mim? Que é a parte que eu não tenho aqui nem o título que está dando ruim, né? Todos os meus estão bons, mas já tiveram ruins. Por exemplo, quando eu estava com essa, no mês de janeiro, estava 13,08. Então, quando a marcação a mercado influenciou nessa taxa aqui, ó, esse valor aqui passou a ficar mais baixo. Então, eu comecei a perder dinheiro. Por quê?
Eu paguei R$ 484 e eu cheguei a adquirir essa cota, ó, por exemplo, aqui, ó, em 475. Então, esta cota aqui está me dando prejuízo até no dia de hoje. Ela está me dando prejuízo. Por quê? Porque eu paguei R$ 481. Aqui nessa aqui, ó, 485. Essa aqui foi a pior, que foi 13,01. Então, eu paguei esse valor efetivamente, ó, R$ 485. E quando chega no dia 6/6, essa cota está me dando prejuízo, tá? Porque eu paguei R$ 475,75. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma média aqui nas minhas cotas totais. Mas se eu fosse vender tudo hoje, na média eu estaria no lucro. Por quê? Eu me aproveito da marcação a mercado exatamente quando a taxa explode, né? Que o tesouro explode lá na taxa, porque o risco aumenta, e aí eu compro aquilo num valor menor, tá bom? Então vocês podem ver que a relação ela é absoluta de vantajosa. Por quê? Porque aqui o Merenda paga 485 e recebe uma taxa menor. Aqui o Merenda paga um valor menor e recebe uma taxa maior. Então, se eu deixar esses títulos até o vencimento, eu vou ganhar essa remuneração estabelecida aqui, tá? Mas, em compensação, eu não vou me aproveitar da marcação a mercado, tá? Por enquanto, eu não tenho essa pretensão. Mas, se o Tesouro, se a gente chegar lá em 2024 e a taxa de juros tiver em 12, tiver em 10, sei lá, porque a gente não sabe, né? Vai trocar o Banco Central e tem um risco político nisso aí. Caso isso aconteça, de a taxa Selic baixar de forma desproporcional à realidade, esses títulos pré-fixados vão ganhar muito mais valor do que estão hoje. Então pode ser que eu realize tudo isso aqui, tá? E jogue aonde? No Tesouro pré-fixado IPCA. Por quê? Porque no caso do IPCA, pessoal, pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer de ter uma valorização muito grande naquele período histórico, porque a cota vai cair de preço, como caiu aqui no pré-fixado, e vai ter uma taxa maior de pagamento, porque há um risco de inflação se a gente baixar a taxa de juros, se não for de forma técnica, certo? Se for de forma política. Então aí eu vou vender todos esses pré-fixados aqui e vou para o Tesouro IPCA 2045, né? Inclusive eu tenho também, né, o 2045. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ih, precisou entrar de novo. Então eu não vou entrar aqui, vou mostrar pela Clear, tá? O meu pré-fixado, ó, Tesouro IPCA 2045. Tá aqui, ó. Eu tenho, inclusive eu já estou no lucro, né? Eu não sei por aqui, ó. Eu comprei em 3/3 de 23 e 6/3 de 23, tá? Por quê? Estava me dando uma taxa muito maior, vocês estão vendo aqui, ó, tá? 6,59 e aqui 6,58. Então hoje a marcação a mercado já me favoreceu esse título. Só que IPCA mais 2040, IPCA mais 2045 é composto de quê? De uma taxa pré-fixada, como está aqui, ó, o IPCA mais 6,58 de taxa. Muito provavelmente, se a gente tiver uma intervenção política em 2024, 2025, né, do Banco Central, e a taxa cair, a taxa do pré-fixado vai ficar valendo muito para quem já comprou agora no 13,6, 13,07, vai valer bastante, é quando eu vou pretender realizar e comprar o IPCA 2045. Por quê? O 2045 provavelmente vai oferecer uma taxa aqui, ó, menor, talvez um pouco menor, mas no IPCA a potência vai ser muito grande. Por quê? Porque o risco de aumentar a inflação, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Turquia, é grande. Então, se a gente for correr esse risco, eu vou comprar Tesouro IPCA 2045, pessoal. Beleza? Porque o valor da cota de compra vai diminuir. E aí o Merenda quer participar dessa festa, caso isso ocorra, tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo se acontecer, beleza?
Então tá aí a parte de marcação ao mercado, comparação com o Ibov, né? A gente também pode ver que quando isso ocorre, normalmente são em fundos de bolsa, com raras exceções, né? Quando a gente olha, por exemplo, essa minha compra de março, tá? Deixa eu voltar aqui para Clear, pré-fixado 2029, ó. Quando eu olho essas compras aqui, ó, mês 6, ó, eu peguei o título mais me dando uma taxa de 13,58, ó, 13,33, 13,62, a gente vai ver que isso aqui foi em março, né? Em fevereiro. Então olha o que aconteceu com a bolsa. Ela vem com uma tendência de queda, ó. Período de março aqui, ó. Eu estou comprando aqui em fundo, porque conforme a bolsa vai caindo, o medo vai aumentando. E aí o tesouro, para captar o dinheiro da gente, precisa oferecer uma taxa maior num valor de cota menor. Simples assim. Então o resumo da ópera é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal, no Domingão do Merendão. Valeu, pessoal.